Oi! Hoje a gente vai direto ao ponto num assunto essencial da língua portuguesa, a separação de sílabas. Parece uma coisa simples, né? Mas olha, entender essa planta baixa das palavras é o verdadeiro segredo para acentuar tudo direitinho e, claro, para não perder pontos importantes por aí. Vamos desvendar isso? Para começar, já vou lançar um desafio que confunde muita gente. A palavra saída, como é que se separa? Sa-ida ou saída? Parece fácil, né? Mas a resposta certa esconde uma das lógicas mais importantes da nossa gramática. E por que isso importa tanto? Porque não é só teoria, não. A forma como se divide saída define se a palavra vai ter acento ou não. Uma separação errada leva a um erro de acentuação e isso pode custar pontos valiosos numa redação ou numa prova. Pensa bem, sem essa regra, palavras como saúde e país perderiam totalmente a sua identidade sonora. Ok, então antes de partir para as regras, a gente precisa dar uma checada na nossa caixa de ferramentas. Sabe, igual um construtor. Primeiro temos que conhecer os materiais. E hoje, os principais são os dígrafos, os encontros consonantais e os encontros vocálicos. Agora, um ponto que é crucial entender é este aqui, a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. É bem simples, na verdade. Num dígrafo, como o RR de carro, são duas letras que fazem um único som. Já no encontro consonantal, tipo o BR de abrupto, a gente ouve o som de cada letra. Entender isso é a chave para saber quando a separar e quando manter as letras juntas. E quando as vogais é que se encontram? Bom, aí temos os encontros vocálicos. Eles podem ser de três tipos: ditongo, tritongo ou hiato. E é justamente a classificação deles que vai dizer se as vogais ficam juntinhas na mesma sílaba ou se elas se separam. Certo, com as ferramentas em mãos, vamos para a primeira parte do nosso livro de regras. Aqui, o foco é naquilo que é inseparável, sabe? Aqueles elementos que formam uma unidade bem firme dentro de uma sílaba. A primeira regra é super clara: ditongos e tritongos nunca, jamais se separam. Em um ditongo, como em causa, a vogal e a semivogal formam um par inseparável. E num tritongo, como em iguais, aquele trio de semivogal, vogal e semivogal também fica unido na mesma sílaba. Eles são tipo uma equipe. Agora, os dígrafos. Existe um grupinho que sempre fica junto, não importa o que aconteça. São eles: LH, CH, NH, GU e QU. Pode pensar neles como os melhores amigos da gramática. Como eles formam um som único, eles criam uma unidade que simplesmente não pode ser quebrada na separação. E os encontros consonantais, aqueles que a gramática chama de puros ou perfeitos, como BR, PL, TR, também são inseparáveis. O som flui tão bem quando eles estão juntos no início de uma sílaba que separar seria até antinatural. É por isso que a gente fala Brasil e não Berrazil. E aqui vai uma dica de ouro, um verdadeiro atalho mental. Quando um encontro consonantal aparece bem no comecinho de uma palavra, tipo em psicologia ou pneumático, ele quase sempre vai permanecer unido. A posição inicial é um indicador muito forte de que aquele grupo não se separa. Muito bem, a gente já viu que a gramática une. Agora vamos virar a página para ver o que ela separa. Essas são as regras que criam sílabas novas e impactam direto na estrutura da palavra. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A primeira e mais importante regra de separação tem a ver com o hiato. O hiato é o contrário do ditongo. Quando duas vogais fortes se encontram, elas não podem ficar na mesma sílaba. Elas brigam e se separam. É exatamente o que acontece em paraliso e, voltando à nossa pergunta lá do início, em saída. Essa separação deixa a vogal I sozinha e é por isso que ela precisa de acento. Mistério resolvido! Lembra daquele grupo de dígrafos inseparáveis? Pois é, existe um outro grupo que segue a regra oposta. Os dígrafos RR, SS, SC, SC e XC devem obrigatoriamente ser divididos. Cada letra vai para uma sílaba diferente. Por isso que separamos carro e pássaro. E aí, se alguém perguntar, ué, mas por que esses dígrafos se separam e os outros não? A resposta, como diz a professora Pamba, é bem direta. Porque a regra é assim: engole o choro. É uma daquelas coisas da gramática que a gente precisa simplesmente memorizar. É a convenção e conhecer isso nos torna mais fluentes, mais seguros na escrita. E para provar como essas regras podem conviver na mesma palavra, guerra é um exemplo perfeito. Olha só, ela tem dois dígrafos, o GU e o RR.
O GU faz parte daquele grupo que fica junto, lembra? Enquanto o RR pertence ao grupo que se separa. Qual o resultado? Guerra. Uma palavra só, duas regras opostas em ação. Isso mostra de um jeito brilhante porque é tão importante conhecer os dois grupos. E o que acontece com aqueles encontros consonantais que não estão no início da palavra e nem formam uma daquelas combinações perfeitas? Eles se separam. Em palavras como advogado ou objeto, as consoantes são divididas entre sílabas vizinhas. É só comparar abrupto com Brasil. A posição do encontro consonantal muda completamente a regra do jogo. Agora que a gente já domina as regras de união e separação, podemos dar o passo final, usar todo esse conhecimento para contar as sílabas e classificar as palavras. Esse é o resultado prático de todo esse trabalho. A classificação é bem direta. Palavras com uma sílaba só são monossílabas, como flor. Com duas, dissílabas, tipo casa. 3 sílabas, trissílabas, como passear, e repare aqui no dígrafo SS se separando. E com 4 ou mais sílabas, temos as polissílabas, como adormecida. É uma classificação simples, mas que depende de todo o raciocínio que a gente construiu até agora. E assim, a gente completa a nossa construção. Com essa planta baixa em mãos, as regras da divisão silábica deixam de ser um mistério e viram ferramentas poderosas. Agora, a pergunta não é mais como separar, mas sim qual é a próxima palavra complexa que vamos conseguir construir corretamente. Afinal, conhecer a estrutura da língua é ter o poder de usá-la cada vez melhor.